Muitas pessoas, inclusive talvez você mesmo, costumam orar por fé, não é verdade? Pedindo a Deus por fé. Mas hoje eu quero te mostrar, através desse vídeo, que a fé não vem de Deus, não é dada por Deus. É uma responsabilidade minha e sua. A responsabilidade de crer é toda nossa. Crer é uma decisão que deve partir de cada um de nós. Não é Deus que manda para um ou para outro. E algo que é importantíssimo você saber, que crer também não é um sentimento. Nós não precisamos esperar sentir algo à nossa volta ou no nosso interior para a gente vir a crer. O próprio Jesus disse em João 11:40, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. E aqui eu quero que você preste bem atenção na história de Jairo. Não sei se você lembra, em Marcos 5:36. O contexto da história acontecia naquela hora onde Jesus estava ali no meio da multidão, todo mundo comprimindo ele, onde a mulher do fluxo de sangue chega e toca nas vestes dele e é curada. Nesse momento, assim que ele termina de falar, ele diz, filha, sua fé te curou. Sua fé te curou, vá em paz e fique livre do sofrimento. E logo em seguida, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Jairo era o dirigente da sinagoga, tá? E aí essas pessoas chegaram para ele e disseram, sua filha morreu, Então não incomode mais Jesus. E aí no versículo 36, olha o que Jesus diz. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Ou seja, ele disse para Jairo, não tenha medo, não preste atenção nas circunstâncias, no que estão falando à sua volta. Simplesmente confie em mim, simplesmente creia. E aqui eu quero que você grave bem essa frase. Onde o medo entra, a fé não opera. Mas a partir do momento em que a fé é ativada, o medo precisa sair. Somos nós quem decidimos avançar, independente do medo. Com ou sem medo, nós decidimos seguir, mesmo sentindo medo. O medo não vai deixar de vir, não vai deixar de nos atacar na nossa mente. Mas nós decidimos ir mesmo com medo. Entenda que as coisas não vão deixar de acontecer à nossa volta enquanto nós não nos posicionarmos. E para se ter fé não é diferente. Nós precisamos decidir hoje avançar em fé. Deus te diz hoje, filho, simplesmente creia, avance. E existem várias formas de se crescer em fé. E é claro que você sabe que uma delas é ouvir a palavra, se encher da palavra, ler, meditar. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, assim como a comida é o alimento para o nosso corpo. É necessário diariamente estarmos ali, buscando, lendo e meditando. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ela vai gerar fé a cada dia no seu coração. Deus fala conosco através da sua palavra. E não tem como crescermos em fé sem ela. Outra forma de crescermos em fé é pela oração. E eu te encorajo, depois desse vídeo, você dar uma passadinha na playlist que eu tenho aqui no canal sobre intimidade com Deus e oração, para você ir mais fundo nesse assunto. Hoje, por meio de Jesus, nós temos acesso direto ao Pai. E o Espírito Santo, que habita em nós, nos direciona como orar, nos direciona a crescer de fé em fé. E eu tenho uma playlist também aqui no canal falando sobre tudo sobre o Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai crescer cada vez mais em intimidade com Deus através dessa playlist também. Não deixa de conferir. E lembra quando Deus diz, se tivermos fé como um grão de mostarda, nós diremos a esse monte, lança-te daqui para lá, e isso acontecerá. Olha só, em Lucas 17, de 3 a 6. E no versículo 3, Jesus começa dizendo, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe.
Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe. E aí no versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Que incrível, né, gente? Entenda, quando Deus fala em ter uma fé como uma pequena semente de mostarda, Deus não está dizendo para que você, com uma fé pequena, você moverá grandes montes. Não é isso. Deus está aqui dizendo para mim e para você que a semente de mostarda, ela quando plantada, ela cresce e se multiplica. E da mesma forma é a nossa fé. Aqui Jesus nos mostra que se tivermos uma pequena fé no nosso coração, nós podemos multiplicá-la. Nós, com a nossa responsabilidade. Quando os discípulos chegaram para Jesus e pediram: Senhor, aumenta a nossa fé, Jesus estava dizendo para eles que eles é que deveriam multiplicá-la. E a cada vez que nós exercitamos, ela vai crescendo. Eu tenho um testemunho disso na minha vida, que algo aconteceu algumas vezes e que me gerou fé, e assim, naturalmente a fé foi crescendo dentro de mim com relação à justiça de Deus. E é impressionante. Eu comecei a perceber que toda vez que alguém me feria de alguma forma, Deus se manifestava em meu favor. Uma das primeiras vezes que aconteceu isso foi no meu trabalho, há uns anos atrás, quando eu estava estagiando na faculdade ainda. E a gente sabe que no meio do trabalho acontecem pressões, pessoas que tentam nos derrubar, né, nos passar rasteira. Infelizmente, essa é uma realidade que acontece. E pessoas tentaram fazer coisas comigo, né, para me derrubar, para me afastar. E houveram muitos momentos de humilhações, enfim. Eu simplesmente orava e colocava nas mãos de Deus, mas não com sentimento no coração de que eu vou... Deus faz justiça. Deus, aquela pessoa fez aquilo comigo. Não, simplesmente eu entregava nas mãos de Deus. Olha por aquela pessoa, que ela me compreenda, que ela entenda isso, que ela veja aquilo, né, que não é bem assim e tal. Mas Deus se manifestava de alguma forma. E as coisas começaram a acontecer. E acabou que Deus me colocou, mandou aquelas pessoas para fora e me colocou como principal ali na empresa. E eu só fiz crescer e avançar. Nós não precisamos tomar a frente de Deus. Quando a nossa vida pertence a Ele, e Ele está no centro da nossa vida, Ele move todas as coisas. Mas quando nós colocamos a nossa mão e queremos interferir de alguma forma e fazer justiça própria, as coisas todas desandam e Deus vai e tira a mão. E a partir do momento, sempre quando acontecia alguma coisa na minha vida, eu orava e entregava a Deus. E sempre Deus se manifestava em meu favor. E isso vai nos gerando fé. E da mesma forma acontece para todas as situações. Se você ora pelas pessoas, em algum momento a cura vem, naturalmente a sua fé vai crescer e você vai ver, não, se eu tocar, elas serão curadas, Deus está me usando. Outra vez aconteceu que eu estava num local cheio de caixas e eu precisava encontrar umas caixas. E eu comecei a sentir no coração: ore, peça para mim, para eu te ajudar a encontrar as caixas. E eu comecei a orar, pedindo: Espírito Santo, me mostra onde é que estão essas caixas. Eu precisava encontrar essas caixas de alguma forma. E ninguém achava as caixas do local, várias pessoas tinham procurado, né? E comecei a orar em línguas ali em volta durante um tempo. E o Espírito Santo me levou até as caixas. E a partir dali, a minha fé aumentou. E toda vez que eu preciso encontrar algo, eu não vou pedir a som longuinho ou ficar dando pulinhos, não. Eu tenho o Espírito Santo em mim e Ele me direciona.
Ele me mostra todas as coisas. E assim nós vamos crescendo em intimidade com Ele, conhecendo como é o seu agir, o seu falar, o seu se mover. E assim vamos avançando em fé. Portanto, é minha responsabilidade e sua usarmos essa pequena fé como um grão de mostarda que temos para alcançarmos níveis maiores de fé que ainda não temos. Tem uma outra frase que eu quero que você grave, de John Bevere. Ele diz: Deus não responde necessidade, Deus responde fé. No vídeo anterior, se você ainda não assistiu, confere, eu falo sobre o que é fé, como se ter fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu falo também que o justo viverá da sua fé. E Jesus falou na Bíblia sobre a pequena fé de alguns, ele até criticou a pequena fé de alguns e mencionou como é grande a fé de outros. E se ele fez isso, é sinal de que para crescermos, para o agradarmos, nós precisamos crescermos em fé. E hoje eu oro ao Senhor para que Ele te toque e te mostre no teu íntimo que a responsabilidade de ter fé é sua. Que você comece a partir de hoje a avançar e se exercitar diariamente na fé. Que a partir de hoje nós avancemos nessa busca de crescer em fé a cada dia. E se você tem alguma experiência com fé, me conta aqui nos comentários e você vai estar contribuindo para que mais pessoas também sejam edificadas na fé. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.